atividades que vocês já têm no caderno. Então, desde a primeira semana até a última, a semana passada, eu vou corrigir essas atividades, tirando aquelas que a gente corrigiu no grupo de WhatsApp, as listas que estão no site que eu passei para vocês. Então, vão acompanhando aí no caderno, que vocês têm todas essas atividades aí. São conteúdos que nós já trabalhamos em sala, quando ainda tínhamos as aulas presenciais. E qualquer dúvida, vocês podem mandar lá no grupo ou mandar diretamente para mim, né, durante a nossa aula. Então, vamos começar. Então, voltem aí no caderno, na primeira atividade de ciências que vocês receberam. Na imagem que vocês estão vendo, né, ela faz referência aí à primeira questão, falando da divisão do planeta em algumas regiões e comparando com o ovo. Então, é para você falar quais são essas regiões, né? A gema corresponde a qual região, a clara, a casca do ovo, e falar algumas características dessas regiões. Eu coloquei aqui para vocês no quadro já. Então, a gema do ovo equivale ao núcleo da Terra, a clara equivale ao manto e a casca equivale à crosta terrestre. Quais são as características? Então, o núcleo é a região mais interna do planeta. Ele é dividido em duas partes, uma mais sólida e uma mais pastosa. Tem altas temperaturas e é composto por alguns tipos de minerais. O manto é a parte intermediária do planeta. Ele é totalmente pastoso, com altas temperaturas também. Tanto o manto quanto o núcleo eles podem chegar a mais de 3.000 graus Celsius. Por isso que o manto ele é pastoso, porque as rochas que estão ali localizadas, quando submetidas a essa alta temperatura, elas se tornam pastosas. E é em cima dessa substância pastosa que os continentes se movimentam. Como nós falamos lá em deriva continental, tectônica de placas. E a crosta terrestre é a camada mais superficial, a menor também, é a camada mais externa do planeta, que está dividida em atmosfera, que é a região gasosa, hidrosfera, que é a região líquida, e litosfera, que é a região sólida, formada por rochas. 2. Na segunda questão, ele fala aí sobre o filme Viagem ao Centro da Terra, de 2008, que é uma ficção, em que 2 cientistas conseguem acessar o centro da Terra, né, através de uma caverna, eles acham uma abertura, e aí quando eles chegam ao centro da Terra, eles encontram, né, até dinossauros nessa região. E aí é para vocês falarem o seguinte: utilizando os conhecimentos adquiridos em aula, explique por que isso é uma ficção, ou seja, por que é inviável chegar ao centro da Terra. Além disso, se por algum acaso fosse possível acessar essa região, seria possível encontrar algum ser vivo lá? E aí vocês têm que justificar. Então, primeiro, ninguém nunca conseguiu acessar o centro da Terra. Na verdade, as escavações mais profundas que a gente tem notícia são de 15 quilômetros na crosta terrestre, que nem chega a ultrapassar a espessura da crosta terrestre. Por que a gente não consegue passar disso? Porque é muito quente. Então, conforme você vai avançando no interior do planeta, a temperatura vai aumentando demais por conta da alta temperatura dessas duas camadas aqui, o manto e o núcleo. Então, não temos materiais que suportem, né, essa alta temperatura. Se até as rochas derretem com essa temperatura, imagine os materiais que a gente tem. Então, a gente não consegue acessar por causa da alta temperatura, o que impede as escavações também. Mas se por algum acaso a gente conseguisse chegar, né, no centro da Terra, a temperatura aí de 3.000 graus Celsius, a vida como a gente conhece até hoje não seria encontrada lá. Porque não é compatível, né? 3.000 graus Celsius não é compatível com as formas de vida que a gente conhece, é inviável. Terceira questão. Na terceira questão, existe aí um trecho de uma música do Jorge Benjor em que ele fala, né? Se refere ao Brasil como um país abençoado por Deus, bonito por natureza. E aí na questão fala, né, que no Brasil não existe ocorrência de terremotos muito intensos, não tem atividade vulcânica atual. E ele quer saber por que o Brasil não tem esse tipo de desastre natural. Na imagem que vocês vão ver a seguir, mostra a localização do Brasil na placa tectônica sul-americana, que é onde ele está. Então ele tem uma localização central, ele não está próximo de encontro de placas tectônicas.
Então, terremoto, tsunami, vulcanismo são atividades decorrentes do choque, do deslizamento entre placas tectônicas. Para eles acontecerem, essas regiões têm que estar justamente nesse encontro, que não é o caso do Brasil. Está localizado na região central da placa sul-africana. Quarta questão. Então, na quarta questão, fala de duas amigas, que uma mora no Brasil, outra mora no Japão. Então, são extremos aí do globo terrestre. E que elas têm muita dificuldade em combinar, né, de uma ligar para a outra, fazer uma videochamada. Porque enquanto no Brasil é dia, no Japão é noite, e vice-versa. E aí pede para vocês explicar o fato, né, como que em um país pode ser dia e no outro pode ser noite. E isso é explicado pelo movimento de rotação, como nós vimos em aula. O que é o movimento de rotação? É o movimento que o planeta dá a volta em torno dele mesmo. E isso tem duração de 24 horas. Então, enquanto ele está fazendo esse movimento de rotação, metade do planeta está exposta aos raios solares, configurando o dia. E a metade que não está exposta, configura a noite. Então, se uma aqui está no Brasil e a outra está no Japão, quando for dia no Brasil, é noite no Japão. E quando for dia no Japão, é noite no Brasil. Quinta questão. Então, na quinta questão, a professora de ciências do sexto ano propôs um desafio. Sem nenhum equipamento que pudesse fornecer horas, relógio, computador, celular, os alunos teriam que achar uma alternativa para conseguir determinar, né, de forma mais ou menos precisa, as horas do dia, em um local ensolarado. Como que você conseguiria resolver esse desafio? Então, nós estudamos em aula os gnomos. Vocês podem ver na imagem a seguir, que são os instrumentos mais antigos utilizados na astronomia. Então, o gnomo é basicamente, como vocês estão vendo aí, um pedaço de pau, de madeira, de metal, que está fincado num local plano onde tem incidência solar. E aí, conforme, né, a movimentação das sombras e o tamanho dessas sombras, a gente consegue determinar as horas do dia. Então, vejam aí na imagem, quando é meio-dia, quando é 8 horas da manhã, quando são 18 horas. Então, você consegue determinar as horas do dia com relativa precisão, né? Você não consegue falar quantos minutos, por exemplo, mas a hora você consegue. Por que a gente consegue fazer isso? Devido ao movimento de rotação. Então, já viu quando a gente fala nascer do sol, pôr do sol? Visualmente, a gente consegue ver esse movimento do sol no céu, mas a gente sabe que não é o sol que se movimenta, né? Quem se movimenta é o planeta, né? Fazendo esse movimento de rotação. Então, conforme o sol vai se movendo pelo céu, né, na nossa visão, ele vai projetando sombras nesse gnomo. Então, conforme a projeção dessas sombras, a gente consegue definir quando o dia está nascendo, quando o dia está acabando, quando é meio-dia. E foi a partir disso que foram criados os primeiros relógios, que foram os relógios de sol, que a gente ainda encontra aí em algumas praças, em algumas instituições públicas. Sexta questão. Na sexta questão, estão falando aí das estações do ano, verão, primavera, outono e inverno. Então, essas subdivisões, elas são climáticas, baseadas em temperatura, umidade, incidência solar e outros fatores que vão sendo alterados conforme a estação do ano passa. Então, sabendo disso, é para vocês determinarem qual o movimento do planeta que origina as estações do ano e o que causa essas variações nesses fatores para determinar qual estação do ano que é. Então, começando com o movimento que explica as estações do ano. É o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em volta do Sol, que tem a duração de um ano. Então, nós falamos em sala que a Terra tem uma posição um pouco inclinada. E essa inclinação se mantém durante essa volta que ela dá em volta do Sol. Então, dependendo do local onde o planeta está no momento dessa volta, a incidência de raios solares ela vai ser diferente. Então, em algumas regiões, a incidência de raios solares é maior, em outras regiões, a incidência de raios solares é menor, configurando essas estações do ano. Estações do ano que tem dias maiores que a noite, estações do ano que tem as noites maiores que os dias, estações do ano que não existe muito essa diferença, né, tão gritante
entre a duração dos dias e das noites, temperatura diferente, luminosidade diferente, tudo isso por conta da posição que o planeta está nesse movimento. Depende da incidência solar que ele está recebendo. E aí, na questão, fala pra gente falar o que causa as variações de luminosidade. Foi o que eu acabei de falar, que é a diferença de intensidade dos raios solares, que afeta todos esses fatores. Sétima questão. Então, na sétima questão, fala aí de um debate promovido pelos professores de Ciências e Geografia, em que tinham dois grupos. Um que defendia a Terra plana e outro que defendia a Terra com formato geóide, né? Um formato quase de uma circunferência, mas é achatado nos polos. E aí ele fala, caso você pertencesse ao grupo que defende a Terra como uma estrutura geóide, quais argumentos, além de uma imagem obtida por uma estação espacial, que é uma evidência direta do formato da Terra, quais argumentos você apresentaria? Então aqui vocês podem falar daquelas evidências indiretas que nós falamos em sala. A primeira delas, observação do Sol e da Lua. Então, quando a gente observa o Sol e a Lua, eles são esféricos, né? Eles têm um formato aí de uma circunferência. Isso dá a entender que o nosso planeta também teria esse formato, né? Não tem muito sentido o Sol e a Lua serem esféricos e o planeta ser plano, né? Não tem muita ligação. A segunda evidência, podemos falar da observação de constelações. Então, antigamente, essas constelações, né, eram muito estudadas, elas eram utilizadas como orientação em navegações, e eles perceberam que, dependendo do local do planeta onde você está, você não conseguia enxergar essas constelações. Porque pensa a seguinte situação, o planeta esférico. Dependendo do local onde você está, você não consegue visualizar essa constelação. Então, se você está aqui, você está visualizando uma constelação aqui, no ponto oposto ela já não pode ser visualizada, porque a gente tem um formato de circunferência. Se a Terra fosse plana, né, você conseguiria observar essas constelações em qualquer ponto, porque você não tem esse formato curvo, então em qualquer lugar você conseguiria ver. Então você está aqui também na constelação, aqui você também veria. Talvez não da mesma maneira, mas conseguiria visualizar. Então, não conseguir ver, né, essas constelações, algumas formações do céu em qualquer lugar do planeta, indica que ele não é plano. E a terceira evidência que vocês podem falar aí na resposta de vocês é observar embarcações se afastando no horizonte. Quando você olha o horizonte, ele é uma linha reta. Você não consegue visualizar a circunferência do planeta, a curvatura do planeta, porque ele é muito grande. A gente não consegue perceber visualmente essa curvatura. Então, se você observar um barco, né, se afastando no horizonte, você não vai ver ele se afastando por completo. Primeiro, né, desaparece a parte anterior dele, depois o casco, depois o mastro. Então você vê ele fazendo esse movimento aqui, ó, acompanhando a curvatura. Você nunca vê ele se aproximar, se afastar longe e ver ele todo desaparecendo. Você vê ele desaparecendo por partes. E quando ele chega na mesma maneira. Primeiro você vê o mastro, depois você vê a parte anterior, depois você vê o casco. Então a gente nunca vê ele afastar ou aproximar por completo, porque existe essa curvatura que impede que a gente veja essa embarcação inteira, dando a entender, sendo uma evidência indireta, que o planeta é esférico. Oitava questão. Fala da crosta terrestre, né, que apesar dela ser muito pequena quando comparada às outras camadas, ela tem divisões. Quais divisões são essas? E explicar um pouquinho sobre elas. Então, vocês podem ver na imagem a seguir a divisão que é feita da crosta terrestre em atmosfera, essa camada gasosa, onde estão os gases que a gente usa, né, para trocas gasosas. Hidrosfera, que é o conjunto de águas do planeta, tanto a água salgada quanto a água doce. Litosfera, que é essa região sólida, né, formada por rochas, onde estão os continentes e o fundo dos oceanos. E a biosfera, que é uma região que engloba essas três outras esferas e aonde é possível que a vida se mantenha. Nona questão. A nona questão fala da Pangeia, né? Conta a história dela, a fragmentação, como que aconteceu. E pede para você explicar essa movimentação lenta e constante dos continentes. Então, a teoria de que existia esse continente único, que ele se fragmentou, que os continentes continuam se movimentando ao longo do tempo,
vem da teoria da deriva continental, que é justamente isso, que os continentes se movimentam ao longo do tempo, se unindo e se afastando. E eles fazem até a conta aí de que os continentes se movimentam cerca de 1 centímetro por ano. É pouco, mas ao longo de milhões de anos você tem uma movimentação muito grande. Então estamos falando de teoria da deriva continental. 10ª questão. Para você observar os fatos, né? Encaixe observado entre continentes, principalmente América do Sul e África. Continuidade de estruturas rochosas entre diferentes continentes, a gente acha a mesma camada de rochas, né, em determinada profundidade em continentes afastados. Correlação na distribuição de fósseis de plantas e samambaias entre alguns continentes. Fósseis idênticos de alguns animais encontrados na África e na América do Sul, que estão separados por um oceano. Então, quais teorias esses fatos conseguem comprovar? Para responder, explique quais são essas teorias e utilize esses fatos para justificá-las. Então, eles comprovam a teoria da deriva continental, que nós falamos agorinha, e a teoria da tectônica de placas, porque a teoria da deriva continental ela foi formulada, mas como o cientista que formulou essa teoria não sabia explicar por que os continentes se movimentavam, ela não foi muito aceita. E aí, né, depois de algumas descobertas, algumas evidências, depois da Segunda Guerra Mundial, criou-se a teoria da tectônica de placas, que diz que a litosfera, essa parte rochosa, ela é dividida em grandes fendas, formando placas tectônicas. Vocês podem ver na imagem a seguir aí um mapa de placas tectônicas. Então, essas placas tectônicas, elas deslizam sobre o manto que nós falamos aqui, que é pastoso. Então, esse deslizamento leva junto os continentes, o fundo dos oceanos. Então, eles estão continuamente se movimentando, porque essas placas tectônicas se movimentam também. Então, você encontrar fósseis idênticos em locais muito diferentes, né, locais muito afastados, às vezes por oceano, indica que em algum momento eles estiveram juntos. Se eles estiveram juntos e hoje estão afastados, é uma evidência que esses continentes estão se movimentando ao longo do tempo, que é explicado pela tectônica de placas e pela teoria da deriva continental. Agora nós vamos para a lista 3. Né? Então, na 3ª semana, vocês fizeram atividades sobre rochas. Então, essa matéria, vocês tiveram aula com o professor de geografia, o professor Deoclésio. Então, achei que não seria muito difícil para vocês responderem essas questões, mesmo que a gente não tenha chegado, né, a comentar muito sobre elas em sala. Então, na primeira questão, coloquei um esqueminha para vocês completarem, né, sobre o processo de formação das rochas, que a gente classifica elas de vários jeitos, né, mas o que a gente mais estuda é a partir do processo de formação. Então, vou completar aqui com vocês. Então, as rochas, elas podem ser não sedimentares ou elas podem ser sedimentares. O que significa isso? As rochas sedimentares, elas são formadas pela deposição de sedimentos, partículas que vêm de outras rochas, vêm do solo, a chuva pode trazer, a água pode trazer. Esse processo que causa, né, a formação dessas partículas é chamado de intemperismo. Então, ao longo do ano, devido ao intemperismo, o acúmulo desses sedimentos forma as rochas sedimentares. Como exemplo dessas rochas sedimentares, eu coloquei um para vocês e o outro vocês tinham que colocar com base aí no resuminho que eu mandei. Então um é o argilito, né, que pode levar à formação aí da argila, e o outro é o calcário. Na aula que falamos de fósseis, a gente falou de calcário, né? Porque os fósseis são formados em rochas sedimentares, exclusivamente. Então, geralmente, a deposição de calcário em rochas sedimentares permite a formação dos fósseis. Como rochas não sedimentares, que não são formadas pela deposição de sedimentos, temos as metamórficas, que são a transformação de um tipo de rocha. Então, a rocha sedimentar ou a rocha magmática, quando, né, submetidas a alta temperatura, alta pressão, elas podem originar outros tipos de rochas, as rochas metamórficas. E aqui, como exemplo, nós temos a gneiss. Geralmente, essa transformação aqui ela acontece no interior da crosta.
acontece em regiões muito externas. Então, a gneiss, por exemplo, essa rocha metamórfica, ela é a base de muitos continentes. O Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é formado por gneiss, essa rocha metamórfica, né, que originalmente era uma, se transformou em outra, e é responsável por essa formação natural que atrai muitos turistas o ano inteiro. As rochas magmáticas, elas são formadas pelo resfriamento do magma. Então, o vulcão, quando entra em erupção, derrama aquele magma, né, aquela parte do manto derretida, o resfriamento desse magma origina essas rochas. E essa formação ela pode ser intrusiva, quando o resfriamento do magma é dentro da crosta terrestre, ou ela pode ser extrusiva, quando o resfriamento do magma acontece na superfície da crosta terrestre. Como exemplo de rochas magmáticas intrusivas, temos o granito, né? Que ele é formado no interior da crosta, a parte do resfriamento do magma, e ele é muito utilizado, fazer mesa, balcão, né? Participa aí na construção de casas, porque ele é barato e ele é muito bonito visualmente também. E como rochas extrusivas, temos o basalto, que ele é utilizado em pavimentação, que ajuda a fazer calçada, né? Antigamente usado para fazer ruas, e tem também a pedra pómez, aquela utilizada por manicure, pedicure, para lixar os pés, também é uma formação extrusiva, o magma é resfriado na superfície da crosta terrestre. Segunda questão. Na segunda questão, primeiro nós vamos definir alguns termos, né? Falar o significado deles. Então, vocês tinham que dar uma pesquisada aí, mas aquele resuminho que eu mandei, eu acho que também tinha. Então, primeiro, o que é o minério? O minério é qualquer tipo de rocha ou mineral que tenha valor econômico. Então, a pedra pómez é um minério, porque ela tem valor econômico. O basalto, o granito, o calcário. Então, qualquer tipo de rocha, qualquer tipo de mineral que tenha um valor econômico, que possa ser utilizado economicamente, ele é assim denominado. A jazida é o local onde o minério é encontrado em grande quantidade. Então, o local onde eu acho muito granito, que é uma rocha que pode ter valor econômico, é denominado jazida. Mina é uma jazida que está sendo explorada economicamente naquele momento. Então, nós temos aí várias jazidas que ainda não estão sendo exploradas. Quando ela passa a ser explorada, ela recebe o nome de mina. E mineração é a atividade de explorar esse minério. Então, estou explorando uma mina, estou retirando minérios daquela jazida. Minério é a rocha ou mineral que vai ter um valor econômico. Letra B. Ele fala aí do basalto, né, que é utilizado na construção civil, pavimentação de ruas, estradas, calçadas. Utilizando o basalto dessa maneira, é possível que a gente se refira a ele como minério? Sim, porque ele é uma rocha que está sendo utilizada e tem valor econômico. Então, toda rocha que tem valor econômico pode ser referida como minério. Terceira questão. Então, na terceira questão, vocês vão completar as frases a seguir, né? Então, acompanhe aí no caderno. Então, a primeira letra, né, você vai completar da seguinte maneira. As rochas são formadas por 2 ou mais minerais. B. As rochas ígneas ou magmáticas são formadas pelo resfriamento do magma. C. As rochas magmáticas intrusivas são formadas pelo resfriamento lento do magma no interior da crosta terrestre. D. As rochas magmáticas que se formam na superfície da crosta terrestre são denominadas rochas magmáticas extrusivas. E. A água, os seres vivos, a variação de temperatura e as substâncias químicas podem provocar o desgaste lento e contínuo das rochas. Esse processo é o intemperismo. Quarta e última questão dessa lista. Está falando do granito, que é muito utilizado porque ele é mais acessível que o mármore, por exemplo, que tem um preço muito alto. E também ele é muito bonito, né? Porque a gente acha várias cores de granito por aí. Sabendo da origem e composição do granito, pesquise imagens dessa rocha e explique por que existem várias cores em um mesmo pedaço de granito. Então, vocês podem observar nessa imagem a seguir
diferentes tonalidades de cores aí em granito, que é o mesmo tipo de rocha. Por que a gente acha essas diferentes cores? As rochas são formadas por minerais, que são substâncias sólidas que vão sendo produzidas aí continuamente pelo ambiente. Então, dependendo da maneira como esses minerais se agregam no granito, e dependendo dos materiais que estão sendo agregados, temos cores diferentes para o granito, como vocês estão vendo aí. Agora nós vamos para a lista que eu mandei para vocês, se eu não me engano, na sexta semana. Então, esse já tem a videoaula, vocês podem ver aqui no canal, clicando no link aqui em cima, que é a aula de substâncias e misturas. Então, olha só. Primeira questão. Vocês vão classificar esses materiais a seguir em substâncias puras ou misturas. Então, cada imagem vocês vão falar se é composto por uma substância só ou por uma mistura de substâncias. Então, na primeira imagem, as alianças que os casais usam aí de noivado, de casamento, elas são feitas de ouro 18 quilates. O que significa o ouro 18 quilates? É uma liga formada 75% de ouro e 25% de cobre ou prata. Então, não é só ouro que tem ali na aliança. Então, isso configura uma mistura. Se for só ouro, seria uma substância pura. Mas como é ouro e cobre, ou ouro e prata, temos uma mistura. O suco de laranja é rico em vitamina C. Então, quando você pensa no suco, né? O suco, ele vem da fruta ali, ele vai ter vitamina C, ele vai ter o açúcar da fruta, vai ter sais minerais. Então, não é uma substância pura, é uma mistura também. A água que chega às casas e passou por um processo de tratamento para tornar-se potável também é uma mistura, porque a água que chega na nossa casa, ela tem sais minerais dissolvidos, pode ter, né, algum resquício aí de impureza, tem substâncias que são acrescentadas na estação de tratamento de água, gases dissolvidos, então é uma mistura também. Na água do mar, o sal encontrado em maior quantidade é o cloreto de sódio, componente do sal de cozinha. Então, a água do mar é mais um exemplo de mistura. Não tem só água, tem uma grande quantidade de sais minerais dissolvidos que dá esse sabor salgado. O suor é um dos fatores responsáveis pela manutenção da temperatura do corpo. Não sei se vocês já perceberam, mas o suor também é salgado, porque tem alta concentração de sais minerais. Então, o suor não é água pura, é uma mistura. O cobre apresenta cor avermelhada e é o metal mais utilizado em instalações elétricas. O cobre é uma substância pura. Se você pega um fio de cobre, a única coisa que tem ali é cobre. Não é uma mistura, é uma substância pura. Segunda questão. Então, observe a imagem aí, que é uma solução que tem gasolina, querosene e água. A gasolina e a querosene são miscíveis, eles se misturam, formando uma fase só. Mas os dois não se misturam com a água. Então, quando você mistura gasolina, querosene e água, você tem aí duas fases distintas. Uma formada pela mistura homogênea de gasolina e querosene, que são subprodutos do petróleo, e uma fase formada por água. Então, vocês vão responder, baseado nessa imagem aí. A. Quantas fases apresenta a mistura formada pelos três componentes? Então, visualmente, a gente consegue detectar duas fases. B. Quais componentes são obtidos a partir do petróleo? Então, os subprodutos do petróleo aí são a gasolina e a querosene. A água não é. C. A água é mais ou menos densa do que a mistura de querosene e gasolina. Explique. Então, a água ela é mais densa que essa mistura, porque ela fica embaixo. Então, a substância mais densa, ela sempre se localiza abaixo. E a menos densa, que é mais leve, sempre se localiza acima. 3. Observem essa imagem aí, que tem 3 tipos de soluções. Então, na A, qual frasco contém uma única substância? Então, desses 3 aí, água com açúcar, água pura, óleo e água. O que configura uma solução com uma única substância é com a água pura, H2O. B. Qual dos frascos contém uma mistura homogênea e qual é o seu número de componentes? Então, mistura homogênea é aquela em que nós não conseguimos identificar mais de uma fase, pelo menos visualmente. Então, dessas duas aí, a mistura homogênea é de água com açúcar. C. Qual frasco contém uma mistura homogênea? Então, em qual dos frascos a gente consegue visualizar mais de uma fase?
é o frasco com óleo e água, que a gente consegue ver duas fases bem distintas. Quarta questão. Na quarta questão ele fala que a gente nunca deve avaliar o material só por sua aparência visual, porque muitas substâncias que podem ser prejudiciais para a gente, elas não dão um aspecto diferente para a solução, não formam fases diferentes, a gente não consegue detectar visualmente a presença delas. Então, a imagem que vocês estão vendo aí mostra um copo com um líquido incolor. A gente poderia falar, né, que é água. Podemos supor, apenas por observar visualmente, que o líquido incolor apresenta aspecto homogêneo ou heterogêneo? Então, observando visualmente, a gente pode supor que ele é homogêneo ou heterogêneo? Sim, visualmente ele é homogêneo, apresenta uma fase só. B. Quantas fases podem ser identificadas? Só uma. C. Caso esse líquido fosse formado por uma única substância, qual poderia ser? Então, você observando, né, esse líquido incolor, o que você diria que é? Água, né? Obviamente. D. Poderia existir substâncias dissolvidas nesse líquido? Justifique. Sim, algumas substâncias podem estar dissolvidas aí sem que a gente consiga identificar que elas estão, porque quando o soluto é totalmente dissolvido pelo solvente, a gente não identifica ele visualmente. Então, poderia ter sal nessa água, poderia ter açúcar, poderia ter um metal pesado, né? Poderia ter um tipo de veneno que a gente não consegue diferenciar. E a ingestão desse líquido pode ser prejudicial à saúde? Explique. Pode. Se eu não sei identificar o que tem ali, se tiver alguma coisa que faz mal para a minha saúde e eu tomar, vai ser prejudicial. Por isso a gente não pode sair bebendo qualquer coisa que a gente veja. Quinta questão, que é a última dessa lista e a última que vamos falar nesse vídeo. Então ele está falando de água do mar, né, questão de sais dissolvidos, e ele compara a quantidade de sais, porque a quantidade de sais dissolvidos não é igual em todos os oceanos, todos os mares. Então no Mar Vermelho, né, existe cerca aí de para 1 litro de água, 40 gramas de sais dissolvidos. E no Mar Báltico, para cerca de 1 litro de água, 30 gramas de sais dissolvidos. Então, no frasco A, eu tenho a água do Mar Vermelho e no frasco B, eu tenho a água do Mar Báltico. Então, ele pergunta, se colocarmos os dois frascos, que têm a mesma quantidade de água, 1 litro em cada, em uma balança, qual estará mais pesado? Então, entre o frasco A e o frasco B, qual que estará mais pesado, mesmo se a gente tiver a mesma quantidade de água, 1 litro? A resposta é o frasco A, porque a quantidade de sais dissolvidos nessa água é superior à do frasco B. Então, é uma diferença pouca, mas em questão de peso, o frasco A vai estar mais pesado, porque tem maior quantidade de sais. Então, por hoje, nosso vídeo está finalizado. Já corrigi todas as questões que vocês têm no caderno. Qualquer dúvida, é só me procurar ou me perguntar durante a nossa aula de WhatsApp. O nosso próximo vídeo será de aula. Nós vamos falar sobre separação de misturas. Por hoje é só. Tchau!